Então, meus irmãos, nessa sintonia de amor do Mestre Jesus, vamos deixar que o nosso coração se encha de alegria para agradecer a oportunidade rica de estarmos reunidos na noite de hoje. Também vamos emanar deste amor que estamos recebendo agora para todos os nossos irmãos, trabalhadores aqui da casa, pacientes que não conseguiram chegar aqui até esse momento. E vamos nos envolvendo mais e mais, como um feixe de varas, fortalecidos pelo amor, deixando o nosso coração levar a todos os lugares onde nós mentalizarmos neste momento esse banquete divino que estamos participando. Agradecemos a Deus sobre todas as coisas, por estarmos aqui neste dia, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a todos os mentores espirituais desta casa, que comungam conosco neste momento, para nos fortalecer a jornada. Que estejamos nós atentos à lição da noite, naquilo que é pertinente às nossas necessidades, e que saiamos melhores daqui do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite para todos nós. De primeira mão, eu quero agradecer a essa oportunidade que estão nos oferecendo hoje, em estarmos aqui para refletir sobre nossa condição de aprendizes da vida. E como nós estamos com o Livro dos Espíritos, que está hoje aniversariando, vamos dizer assim, completando mais aí 166 anos da sua publicação, nós estamos nos atrevendo a falar disso. Não que tenhamos a mínima condição de falar do Livro dos Espíritos, trazer informação a mais do livro, não. Nós apenas rogamos a Deus, aos benfeitores misericordiosos, que nos amparem, para que nossas palavras não venham a dificultar ainda mais a nossa compreensão do que é esta obra que nos guia, que nos ilumina os passos. Eu quero agradecer a casa que me abriga aqui. Olha, e eu peço desculpa a vocês e também peço permissão para relatar um episódio nosso. A data de 18 de abril de 1857, que é a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, após 81 anos é que esse que nos fala, teve a oportunidade, pela misericórdia divina, de conseguir este corpo que me abriga agora mais há 86 anos, completando assim 166 anos, que é a publicação, a data de publicação deste livro, que nós vamos ver nele algumas informações que possam nos servir ainda mais na nossa marcha de aprendiz. A casa que nos abriga, esse sítio de bênçãos que aqui me acolhe, imaginem só, a primeira vez, 86 anos que eu estou na matéria agora, dessa vez, é a primeira vez que estamos tendo a oportunidade de verificar no Livro dos Espíritos o que é que eu pude conseguir de compreensão dele. Não é interessante isso? Mas cada um de nós que aqui estamos também pode fazer a sua avaliação. O Livro dos Espíritos hoje está, a data de publicação dele
há hoje 166 anos. A humanidade que vive a esse tempo, ora, da publicação dele até hoje, já tivemos aqui muitas vezes, muita gente já esteve aqui muitas vezes, mas este livro se refere a notícias de Jesus, aquelas primeiras notícias que nós tivemos, estamos agora há 2000 e poucos anos vivenciando elas. E quando Jesus está se despedindo dos seus auxiliares, dos seus discípulos na época, e eles estavam aflitos porque o Senhor ia voltar à pátria espiritual, ou seja, deixar o corpo de carne que estava nele, eles ficavam aflitos e queriam acompanhar Jesus, mas Jesus lhe disse que não era possível ainda, mas que ele ia pedir ao Pai para que enviasse outro Consolador. E esse outro Consolador ficaria conosco, porque a gente já o conhecia. Ele falou com os discípulos, e eu estou me considerando que estava lá por aquele meio naquela época. Então nós estávamos lá e ele disse isso para nós: eu irei ao Pai e pedirei que ele envie um outro Consolador, mande para esse sim que fica com vós. O mundo não o conhece, não pode, mas vocês já o conhecem e ficarão com ele. Ora, essa informação, ela vem andando de lá até aqui, onde nós estamos agora. Todos nós sabemos disso, mas a programação que se fez para que este outro Consolador chegasse a nós, entendemos isso ser esse livro que citamos agora, com o Espiritismo, que se faz presente à humanidade, na esperança de salvar a todos nós, de iluminar o nosso caminho, para que nós alcancemos o nosso objetivo, que é a luz. Imagina, todos nós fomos criados para isso, para a luz. Oh, maravilha, hein? Mas alguns de nós, muitos de nós, ainda está escolhendo a treva da ignorância, da persistência nas dificuldades maiores. Tem muitos ainda. Quantos de nós já tem agora, nesse momento, com esses 166 anos desta nova informação? Dizemos nova porque as antigas a gente já sabe delas de cor. Jesus trouxe, Moisés trouxe, tantos outros trouxeram, depois deles tantos outros também. Os escritos, os livros que estavam e estão aí na humanidade, eles também vieram através dos espíritos, mas com uma diferença simples. Aquelas épocas não se tinha a informação de que era possível a presença dos espíritos em nossas vidas assim. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, nós encarnados, e os que estão desencarnados aqui estão presentes conosco. Então nós estamos numa assembleia presencial. Eles estão nos ouvindo, estão nos ajudando, estão aprendendo conosco, porque cada um de nós é um espelho para os espíritos que estão vindo na programação da assistência desta casa, que é de trazer àqueles que precisam o consolo. E isto nós precisamos já de pronto entender. Por quê? Cada um de nós, mediante a nossa disposição de estarmos aqui, quietos sim, mas o pensamento em atividade, conduzindo as nossas ideias dentro de um processo de aprendizagem
agora sim, favorecida com a cúpula espiritual que cuida de nós aqui agora. Não são poucos. Se a gente pudesse ver os espíritos que estão circulando aqui nós, nos estão trazendo estas energias que a gente carece delas, a gente estaria muito mais quietos ainda. Algum de nós não tinha condição de respirar. Nós ainda não temos desta condição. Chegaremos lá, porque a ordem do Pai é essa evolução, a luz. O que está escrito neste livro, o livro dos Espíritos? A primeira pergunta dele, Kardec, quando vai fazer esse trabalho, ele tem um cuidado muito grande, sério. Ele busca conhecer as coisas. Um homem muito inteligente, disposto de trabalho e muito responsável. Então ele pergunta para o Espírito verdade. Para começar, tinha já se disposto a fazer o trabalho, mas eu quero saber para quê, para quem. E aí ele pergunta, que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Olha a resposta do Espírito para ele, simples demais. Deus é inteligência suprema. É inteligência suprema. Então Deus, sendo inteligência suprema, Ele conhece todos nós e sabe dar todas as nossas necessidades e por isso provê para nós esse benefício que é a convivência das casas que se dedicam ao amor de Jesus. Conhecendo o recurso que o Pai tem e depositou em todos nós, que é o amor. Mas Kardec pergunta isso: quem é Deus? Inteligência suprema? Sim. Causa primária de todas as coisas. Olha, se Deus é a causa primária de todas as coisas, quem somos nós? Se não um descendente, um herdeiro, um filho. Será que nós estamos vivendo o mundo espiritual em nossa marcha agora? Nós estamos vivendo os costumes, ou estamos vivendo a luz da inteligência suprema em nós? Cada um de nós tem como herança este recurso. Cada um de nós. Ainda Kardec, indagando os espíritos, pergunta: os espíritos foram criados de que mais de uma forma para a criação do espírito? Resposta deles: não. Por quê? Uns têm facilidade na vida, outros têm muitas dificuldades. Uns se dão bem logo e outros têm dificuldade para começar melhorar em qualquer ponto. Uns sabem, aprende fácil, outros têm dificuldade para a aprendizagem. Tem a diferença um para o outro, é muito diferente um do outro. Então tem algum motivo por isso? Não. Simples, foram criados todos iguaizinhos, simples como é a criação de Deus, o Criador de nós. Simples. Ignorantes da vida. Por quê? Porque nós precisamos cuidar de nós. Temos os recursos. Estamos aqui munidos de todo o recurso, todo. Não tem um que falta o recurso.
divino para a sua marcha, não. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Jesus não esquece disso nas suas falas. Vinde a mim, todos vós, se estáis sobrecarregado ou em aflição. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Olha, agora, eu preciso de Jesus, mas eu preciso que Ele venha a mim, ou eu preciso ir a Jesus? Só para a gente refletindo enquanto nós vamos fazer aqui alguns comentários do início desta obra, desse monumento que se denomina Livro dos Espíritos. Na apresentação de O Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto, tem um aviso introdutório em que Allan Kardec fazia uma apreciação da obra, destacando as diferenças entre a primeira e a segunda publicação. A primeira publicação desse livro não tinha as 1019 respostas, não. Depois é que foi completado. Agora a gente precisa só lembrar, estas respostas, essa primeira publicação desse livro, ele não teve a influência da psicografia, o médium psicografando isso, não. Isso foram trazidas direto, foi escrita direto dos assistentes de Kardec. Eles tomavam cuidado disso ali. Tanto é que, em escrevendo o Livro dos Espíritos, num dia, até tem uma data dela, 25 de março, Kardec está escrevendo. Ele escuta pancadas. Vai ver o que é, não encontra. No outro dia, ele vai para a sessão, onde atende uma sessão mediúnica lá, e faz a pergunta. Esta noite, eu estava trabalhando e tinha pancadas. O que era isso? O Espírito falou, teu espírito familiar queria falar contigo. O que ele queria? Pode perguntar para ele, ele está presente. Olha só, para começar, o Espírito estava presente lá. E ele pergunta, por que estava batendo? Queria falar o que comigo? Queria que tu parasses de trabalhar, de escrever. Aquele capítulo que está escrevendo não me agradou. Ué, verifica ele e modifica. Olha, os cuidados que estavam acontecendo para que se manipulasse esse livro. Olha, é diferente ou não dos outros livros que a gente tem as notícias. Vamos falar de um livro que é sagrado. E não é menosprezando ele, nem deixando de respeitar os que trabalharam nele, não. Mas é preciso que a gente entre em nosso raciocínio a diferença que foi da construção dele para o Livro dos Espíritos, a elaboração dele para o Livro dos Espíritos, para a doutrina espírita, para o Espiritismo. A diferença que foi. Alguém recebeu notícias para colocar na Bíblia? Sim. Mas essas notícias não tinham presença, não se sabia como. Não havia. Ainda a mediunidade estava sobre um outro nome. Era milagrosa. Eram essas coisas. E tudo isso todo o tempo na humanidade nós presenciamos isso. Tanto é que nós estamos aqui carregando ainda conosco essas manias. A crendice, por exemplo, as religiões, todas as religiões, por exemplo, todas elas nasceram de quê?
Como é que começou as religiões do mundo, da humanidade? Pelo medo. Medo. E até hoje ainda se faz isso com as crianças. Tem o bicho-papão, tem o lobisomem, tem não sei o que mais lá. Tem as almas penadas. Imagina, na minha infância, eu ouvia muito isso, se falar das almas penadas. Isso dentro de uma igreja também. Alguém que estava orientando a gente para que a gente fosse bom, que não fizesse o mal, para que a gente andasse no caminho certo. Eles colocavam as almas penadas para a gente ter cuidado. Elas estão aí, qualquer coisa. E a gente assombrava-se com isso. Mas isso, agora, outro dia, 80 anos atrás, que eu estou falando disso. Mas lá atrás ainda era um pouco mais forte isso aí. Tanto é que se endeusou, virou muitos deuses. Deus do trovão, do fogo, da água, de tudo que não se podia dominar. Então, estava um Deus ali. E naquela época, ainda assim, a gente estava buscando Deus, buscando Jesus. Não falando de Jesus não, porque Jesus foi depois de muitas coisas, né? Mas já tem 2000 e poucos anos, a gente já pode ir incluindo esse abnegado irmão que diz que é nosso e que nos cuida profundamente. Mas nossa conversa hoje aqui é para a gente falar do livro dos Espíritos um pouco. E nós vamos lembrar de uma informação que tem no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos. Ele está no mundo espiritual e Emmanuel, no prefácio daquele livro, está dizendo lá que foi possível elaborar aquele livro porque o espírito que era o escritor e o que estava atendendo a ele aqui na Terra, a cumplicidade deles era tamanha que ele, o espírito, ele se encontrava como que no escritório dele, na calma do seu escritório para escrever. Olha a cumplicidade deles dois fazendo esse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que notifica o mundo espiritual e o processo espiritual que traz para nós, Brasil, coração do mundo e a pátria do Evangelho, se a gente fizer. Mas aqui ele está falando outra coisa. Ele está dizendo assim, que em uma de assembleias dos espíritos de luz, aqueles que cuidam da humanidade, orientam e protegem sob a orientação do Divino Mestre, eles se reúnem em assembleias, para ver o que é possível fazer conosco, a humanidade endurecida, ignorante e preguiçosa. Mas numa destas assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, escute essa, e oferecendo um método de observação, a doutrina espírita, o espiritismo é esse método de observação que cada um de nós precisa
estar atento para fazer a melhor observação da vida enquanto estamos aqui. Mas eu não acredito, aquele relógio está correndo demais, não está não? Não vai dar nem para me fazer um pouco da conversa aqui que eu ia falar, mas assim, método de observação. No início, a gente pensava que ia falar de outro tema, mas agora nós vamos ver nossa conversa um pouco mais próximo de nós aqui. Eu, como estou vivendo hoje, método de observação. Eu sou filho de Deus, eu sou criatura de Deus, eu sou da inteligência suprema, que é o meu Pai, Deus. Eu vivo desta maneira, me conduzo na vida em condição de representar o meu Criador. Como eu estou me comportando na minha família, por exemplo, o que eu estou falando para os meus familiares consanguíneos, para os meus colegas de trabalho. Quando eu trabalhava, estou com saudade disso, foi um dia que eu deixei. Como é que eu estou falando? Como é que eu estou fazendo na casa, na religião onde eu estou? Eu estou me apresentando aí como esse divino? Ou eu ainda prefiro viver como o mortal, o que vai acabar, viver só a matéria, o corpo? Está aqui, olha aí a experiência. Há poucos dias atrás, há 60, 70 anos atrás, aí eu estava bem jovenzinho assim, olha, tudo lisinho, tudo 100%. Olha como é que está agora, dá para ver? Isso é a lei da destruição e é necessário para nós. Mas olha, eu preciso só lembrar uma coisa. Eu estou vivendo para o eterno que sou, para o ser eterno que sou, ou eu estou vivendo para o material perecível? Vai ficar essa pergunta, porque o relógio não deixa a gente continuar e a casa tem um programa depois. Mas eu peço desculpa a vocês, agradeço imensamente pela paciência e espero que vocês orem por mim, senão eu vou destambelar também. Deus abençoe, uma boa noite, muita paz. Para que nós estejamos disponíveis para o recebimento do passe, nós sabemos que a reunião mediúnica, ela é uma reunião que permite desobsessões, assistência espiritual das mais variadas ordens, e que aqui se encontram irmãos, amigos, queridos trabalhadores da Seara do Mestre, que trazem essas energias benéficas, trabalhando assim aquelas dificuldades nossas, as nossas necessidades mais imediatas. Coloquemos o nosso coração à disposição desses irmãos benfeitores espirituais e recebamos toda a luz e toda a bênção que é direcionada, para que seja feita a permuta das energias, nos renovando a alma, fortalecendo o espírito que somos nós, para que nós continuemos as nossas jornadas com muita força, muita perseverança. Que as bênçãos do Mestre Jesus permaneçam nos nossos corações, que estejamos atentos ao sairmos da nossa casa, para que nós levemos, onde quer que estejamos, essas bênçãos de luz e de amor a todo aquele irmão necessitado. Nesse momento, aproveitamos também para, através do nosso pensamento, as vibrações de amor do nosso coração, contemplarmos irmãos que ficaram nos nossos lares, irmãos queridos que já desencarnaram e que se encontram aqui conosco, todos, enfim, os irmãos que necessitam de auxílio e de ajuda como nós mesmos.
E nós agradecemos imensamente ao mentor espiritual desta casa, Sebastião Marte, a todos os irmãos protetores, benfeitores que estão compondo conosco nesse momento, ao Mestre Jesus, mas principalmente a Deus, pela rica oportunidade. E vamos assim passar para a nossa próxima atividade, liberando aqueles que vieram só para a palestra.